A graça e a paz estejam com a igreja, no nome de Jesus. Queridos, vamos continuar a série de exposições. Retomamos então a série de exposições baseadas na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós fizemos uma interrupção nas exposições, naquela minissérie que vimos a respeito da família. Agora vamos então continuar de onde paramos. Caminhar um pouco mais no capítulo 3 dessa carta, que tem 4 capítulos. Estamos caminhando rumo ao final da carta. Estamos aí, digamos, com 70% da carta, 60%, 70% da carta estudada. Se você não viu as exposições anteriores, ou viu uma ou outra, ou gostaria de rever, acesse o nosso canal no YouTube. Coloque lá no campo de consulta, Igreja Cristã em Campo Grande, no YouTube. Você pode acessar a nossa playlist, que na playlist tem lá, Carta aos Filipenses. Tem todas as exposições até agora publicadas no nosso canal no YouTube, tá bom? Hoje então, vamos verificar que Paulo usa um recurso interessante em sua escrita, nesse momento do capítulo 3. Abra, por favor, capítulo 3 de Filipenses. Vamos fazer a leitura do versículo 12 até o versículo 16. Filipenses 3, de 12 a 16. Preste muita atenção na leitura do texto sagrado das Escrituras. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Bondoso Senhor, inspirador destas palavras, Santo Espírito, nos dê entendimento, Senhor, daquilo que nós lemos. Revela-nos, Senhor, aquilo que estiver para nós, baseados na Tua palavra, Senhor. A todos os crentes presentes aqui nesta manhã, que esta palavra seja de fato transformadora para viver a vida cristã conforme o Teu agrado, Santo Espírito. E aquele ou aquela que esteja nesta manhã aqui, morto ou morta em seus pecados e delitos, Senhor, que esta palavra poderosa reviva, Senhor, esta alma que está morta, e pelo poder do Evangelho, regenere-a, Senhor, e que essa pessoa passe a crer em Jesus Cristo pelo poder do Evangelho. Assim oramos, Senhor, com uma santa expectativa e temor na Tua presença e diante da Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a gente pode notar pelos escritos do apóstolo Paulo, não somente esse que nós estamos lendo, mas tantos outros, que o apóstolo gostava de esporte. E se ele estivesse vivo hoje, se ele não fosse palmeirense, ele diria: Palmeiras não tem mundial. Mas de qualquer forma, eu sou palmeirense. Por isso que se o apóstolo Paulo falasse isso, eu ia ficar um pouquinho chateado com ele, só um pouco. Brincadeira, não fico não. De qualquer forma, Paulo revela conhecimento e familiaridade com esportes, sobretudo porque ele viveu e ele era um espectador dos Jogos Olímpicos que aconteciam em Atenas e dos Jogos Istmicos que aconteciam nos arredores de Corinto. E nesse texto que nós vamos estudar nessa manhã, nós lemos Filipenses capítulo 3, do versículo 12 até o versículo 16, há uma imagem, há uma metáfora extraída do atletismo, para exemplificar a vida de uma pessoa que é crente em Jesus Cristo.
Em outras passagens, Paulo ele usa analogias do esporte, sobretudo do atletismo, para descrever a vida cristã. Por exemplo, eu peço a você que abra 1 Coríntios capítulo 9, vamos lá rapidinho, só para fazermos uma leitura e entendermos que o apóstolo Paulo ele gostava muito de esportes. Há registros, quem sabe que o apóstolo Paulo era um atleta, era um esportista. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 até o versículo 27, 1 Coríntios 9, 24 a 27, preste atenção na escrita do apóstolo Paulo e a analogia que ele usa aqui do atletismo e também da luta livre. A luta livre naquela época, como se fosse o boxe hoje, mas também com chutes, tá? Atletismo e luta livre, em 1 Coríntios capítulo 9, de 24 a 27. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Aqui ele está fazendo uma comparação, uma metáfora, uma analogia com o atletismo. Corram de tal maneira, o atletismo, comparado à vida cristã, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Agora ele vai falar sobre a luta livre. Assim, luto não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vá lá agora para Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Gálatas 5, 7. Vocês vinham correndo bem. Ah, Gálatas, vocês vinham correndo bem. Quem foi que interrompeu, quem foi que impediu de continuar a obedecer à verdade? Percebam que o apóstolo Paulo não fala, quem foi que impediu vocês de continuarem a correr? Mas ele faz essa comparação, vocês estavam correndo bem, vocês estavam obedecendo à verdade, mas agora houve algo que impediu ou interrompeu a corrida, ou seja, obedecerem à verdade, a vida cristã. Percebam então que o apóstolo Paulo usa estas metáforas, estas imagens, né, do esporte, sobretudo do atletismo, e essas metáforas nos ajudam a entender que você e eu, crentes em Jesus Cristo, somos como um atleta, como um corredor participante de uma corrida. Então veja, se você não está numa academia hoje, você está numa corrida. É bem verdade que às vezes a gente precisa de uma academia, fazer um esporte, né? Fazer um jiu-jitsu, né, Lucas? Para poder estar bem fisicamente, para poder dar uma queimada naquelas gorduras extras, não é? Precisamos disso. Nós estamos numa corrida, nós estamos na carreira cristã, na vida cristã, é como se fosse uma corrida, e a largada foi o quê? A largada foi a nossa regeneração. A largada foi o novo nascimento que aconteceu na sua e na minha vida. A largada dessa corrida foi e publicamente se exteriorizou no batismo. No batismo, aí está a largada. A pista dessa nossa corrida e o progresso na corrida é o agir do Espírito Santo de Deus em nós, nos santificando e nos transformando. No caminhar, na corrida, no trecho, na pista, no estádio, é a santificação, é o agir do Espírito Santo transformando você, me transformando, quando nós estamos nos submetendo e obedecendo à palavra do Senhor. A regra da corrida qual é? É a palavra de Deus. A regra da corrida é a Santa Escritura. E o prêmio no final da corrida é sermos perfeitamente como o nosso amado Redentor Jesus Cristo, e não somente sermos como Ele, mas recebermos Ele, vivermos para sempre, por toda a eternidade com Ele. Esse é o prêmio da corrida. Então, a partir desse texto que nós lemos, Filipenses capítulo 3, de 12 a 16, se nós estamos nesta corrida chamada vida cristã, se você é um crente em Jesus Cristo, foi regenerado, nasceu de novo, foi batizado, você está nessa corrida, você está nessa pista, você está nesse estádio, você é um atleta, você é um corredor. E nesta corrida existem dois fatores essenciais, indispensáveis, para nós corrermos bem a corrida da fé, rumo à linha de chegada, rumo ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E os dois fatores são esses:
reconhecimento sincero de imperfeição, e o segundo fator é manutenção do foco no objetivo. Qual é o primeiro fator? Reconhecimento sincero de nossa imperfeição, e o segundo fator é a manutenção, mantermos o foco no objetivo da corrida. Vamos então ao primeiro fator dessa corrida, reconhecimento sincero da nossa imperfeição. Paulo, ele reconhece sinceramente a sua própria imperfeição. Ele deixa isso muito bem claro no versículo 12. Agora vamos lá ver verso a verso, Filipenses 3. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. O apóstolo Paulo deixa bem claro o reconhecimento da sua própria imperfeição. E aqui há um coração sincero do apóstolo. Aqui há um coração sincero. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição. E nós temos que perguntar para o texto, a que isso se refere? Isso o quê? O que é o isso que ele não recebeu ainda ou não alcançou? Nesse sermão, eu vou falar para você, perguntar para o texto, e eu tenho esse costume de dizer para vocês, pergunte para o texto. Pergunte para o texto o que o texto está querendo dizer, e a gente vai encontrando as respostas no contexto, ou então, quem sabe, em outras referências bíblicas paralelas. A gente tem que perguntar para o texto, o que é isso? Porque se você lê assim, né? Tudo bem, não que eu tenha recebido isso. Aí você passa e nunca para pensar, se às vezes você está lá dentro do Uber, aí de repente, peraí, o que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Nós temos que perguntar para o texto, vamos lá. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. Se você quer saber a resposta do isso, volte um pouquinho nesse mesmo contexto do capítulo 3, vamos ver o versículo 10 e o versículo 11, olha lá. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. O que o apóstolo Paulo queria, cada vez mais, era conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Ele queria um dia receber o poder e ressuscitar dessa vida para a eternidade com o Senhor. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos aqui e me tornar, agora presta atenção nessa parte, me tornar como Ele, como Jesus na sua morte, versículo 11, para que de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Veja, portanto, isso que o apóstolo Paulo reconhece que ele ainda não tem, que ele ainda não recebeu, não alcançou. Paulo não tinha morrido ainda na sua existência terrena, e ele ainda não tinha ressuscitado em glória e em perfeição, num corpo glorificado, sem pecado, plenamente transformado, como Jesus Cristo morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou com um corpo perfeito e glorificado. Paulo não tinha experimentado isso. Respondeu a pergunta? Isso é ter um corpo perfeito, ressuscitar com Jesus Cristo, estar na glória com Ele. Isso eu não o obtive ainda. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu não sou perfeito. Eu estou no processo de transformação e santificação, mas eu ainda não alcancei a perfeição. Eu ainda não alcancei a impecabilidade. Sou imperfeito. Declaração bem sincera e sem nenhuma dúvida. Igreja, esta é uma declaração incrível vinda de um apóstolo verdadeiro, tá? Não os apóstolos de hoje. Hoje não existe apóstolo. O apóstolo que foi tremendamente usado por Deus e por Jesus Cristo, dono da igreja. Ele, Paulo, foi o líder mais importante, mais influente do cristianismo. Essa declaração de imperfeição também foi feita por alguém que foi evangelizado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo apareceu para o apóstolo Paulo e o evangelizou e o
quebrou. Paulo foi instruído, foi treinado, foi discipulado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele relata em 2 Coríntios que ele foi elevado ao terceiro céu. Ele fez um curso de teologia que nenhum de nós e ninguém na face da terra mais participará, ou se matriculará, ou terá. Um curso de teologia direto com Jesus Cristo, por tantos anos lá na Arábia e também em sua cidade natal, em Tarso. Paulo teve esse treinamento e esse homem declara: eu não alcancei a perfeição, ainda não cheguei lá, eu sou falho, eu sou pecador. E o tempo foi passando, e esse senso de reconhecimento de falibilidade, de imperfeição, só foi aumentando no apóstolo Paulo. Tanto que Paulo chega no final da sua vida, já bem de idade, ele escreve a sua última carta, o seu último registro, e que está no cânon bíblico, que é a segunda carta a Timóteo, último escrito do apóstolo Paulo, registrado e presente no cânon bíblico. 2 Timóteo, ele declarou, 1 Timóteo, perdão, em 1 Timóteo também já de idade, já no final de sua vida, ele declarou: esta palavra é fiel. Versículo 15 do capítulo 1, inclusive o pastor Newton já nos ensinou sobre isso. Versículo 15 do capítulo 1 de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo diz: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O tempo fez com que o apóstolo Paulo tivesse cada vez mais o senso de imperfeição, de impecabilidade e de declarar: eu sou falho. Porque muitos, caminhando com o Senhor, muitos, com o passar do tempo da caminhada cristã, muitos acham que estão quase perfeitos. Muitos que têm tempo de caminhada declaram com orgulho, dizendo: eu sou referência para os outros, eu já estou quase pronto. Mas o apóstolo Paulo, diferente de esses que eu disse, no final da sua vida, ele pôde reconhecer com um senso com um coração sincero, dizendo: eu sou o principal dos pecadores, eu sou o principal dos pecadores. E por que, irmãos, esse reconhecimento tão sincero de falibilidade, de imperfeição, essa declaração do apóstolo Paulo? Por que ele pôde declarar isso? Porque um dia, no passado, Paulo se achava o perfeito. O apóstolo Paulo, ele ostentava uma religiosidade impecável, entre aspas, uma religiosidade exemplar. Isso está exatamente no contexto aqui do capítulo 3, inclusive nós já estudamos sobre isso. Volta um pouquinho lá no versículo 4, vamos caminhando com a leitura até o versículo 9 do capítulo 3 de Filipenses. Olha só como o apóstolo Paulo se achava, o que de fato ele era. Ele apresentava para Deus o seu currículo de religioso com muitos, mas muitos itens. Versículo 4 do capítulo 3 de Filipenses: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Ele ostentava uma certa perfeição, e ele falou: se alguém pode confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Versículo 5: fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ou seja, ele era um judeu puro sangue. Ele vinha de uma linhagem da tribo de Benjamim, que era uma tribo de destaque. Ele disse que ele foi circuncidado no 8º dia, no dia certo da circuncisão. Quanto à lei, eu era fariseu. Eu praticava a lei à risca, não colava chiclete no banco da igreja. À risca. Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Ele era zeloso para com o judaísmo. Eu era perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos. Quanto à justiça que há na lei, ou seja, praticante da lei para ser justo, ele era
irrepreensível. Se alguém puxasse o checklist de cumprimento da lei, externamente Paulo tirava 10. Paulo tirava 10. Quem olhasse para ele assim, a gravata ornava com cinto, que ornava com relógio, que ornava com sapato, camisa impecavelmente passada. Externamente Paulo era irrepreensível. Versículo 7 agora, mas, do capítulo 3 de Filipenses, tá? Mas, e esse mas foi um mas que chegou na vida do apóstolo Paulo, na estrada de Damasco, quando ele se deparou com o padrão perfeito de justiça que é Jesus Cristo. Quando Paulo se deparou com esse padrão perfeito de justiça que é Jesus Cristo, quando ele achava que estava nadando de braçada na justificação própria, que ele estava correndo bem a corrida da perfeição religiosa para ser salvo mediante os seus próprios méritos e mediante as suas próprias virtudes, ele entendeu que ali, quando ele foi achado por Cristo, ele era ali naquele momento, era apenas o começo da corrida para ele se tornar mais parecido com o seu Salvador. Versículo 7, mas o que para mim era lucro, o currículo que ele apresentava para as pessoas, dizendo, eu sou perfeito, entre aspas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Versículo 8, na verdade, considero tudo como perda. Tudo isso, tudo que eu ostentava de méritos próprios, eu considero isso como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, Cristo Jesus, eu perdi todas as coisas, ou seja, tudo isso que eu erguia como um troféu em meu favor, eu ergui um monumento em meu favor. Paulo diz, tudo isso eu jogo fora. Perdi todas essas coisas e considero como o quê? Como ouro, como uma medalha de primeiro lugar, não como lixo. Considero como lixo, para ganhar a Cristo, versículo 9, ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei. Tudo aquilo que eu fazia não me salvava, tudo aquilo que eu fazia não me justificava. Eu era praticante da lei, mas a prática da lei não me salvava, porque a prática da lei era para minha própria glória. Aí ele foi despertado, para a justificação pela fé em Jesus Cristo, mas aquela, ou seja, a justiça que é mediante a fé em Jesus Cristo. Paulo entendeu que as suas mãos vazias de mérito ganhava tudo. Cristo Jesus, pela fé. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. E o que o reconhecimento sincero de imperfeição deve produzir em nós, então? Nesse primeiro fator, nessa corrida. O que ele deve produzir em nós, esse reconhecimento sincero de imperfeição? Reconhecer sinceramente que nós somos imperfeitos deve nos lançar não para uma acomodação, dizendo, sou imperfeito, sou pecador, fico desse jeito mesmo, aquela síndrome de Gabriela, nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Deve nos lançar não para a acomodação com a nossa situação atual, ou para um desânimo em continuar a correr, porque também se nós olharmos para nós mesmos, nós desanimamos, porque por nós mesmos a gente não consegue, mas reconhecer sinceramente a nossa imperfeição nos lança e nos impulsiona para o segundo estágio, e esse segundo fator, há mais de Cristo para eu parecer, há mais de Cristo para eu imitar, há mais de Cristo para eu ser, há mais de Cristo para eu viver. Eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero ser transformado e continuar mudando. Eu não aguento mais essa podridão que existe dentro de mim, mas eu tenho a Cristo e o Espírito Santo dentro de mim, que é muito maior do que isso, que me transforma. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero, meu Senhor, eu quero ser como Cristo Jesus. Por isso ele continua, o versículo 12, mas, o que ele faz? Prossigo. Ele não alcançou, não sou perfeito, mas ele fala, aqui eu fico. Não, ele reconheceu a sua própria imperfeição, mas ele faz algo, versículo 12, mas eu prossigo, e o verbo prosseguir aqui no grego anote aí, mover-se decisivamente
rumo a um objetivo. Prosseguir é mover-se decisivamente rumo a um objetivo. E é o mesmo verbo que ele usa no versículo 6 aí do capítulo 3, olha aí. No versículo 6 do capítulo 3, Paulo diz que ele era no zelo perseguidor da igreja. O verbo perseguir no versículo 6 é o mesmo verbo no grego prosseguir do versículo 12. Veja, lá quando Paulo era ímpio, quando Paulo era o devastador da igreja, ou seja, ele era o perseguidor da igreja, ele se movia decisivamente rumo a qual objetivo? Acabar com os cristãos, acabar com Jesus Cristo, acabar com a doutrina de Jesus Cristo. Ele perseguia isso, ele era zeloso. Ele perseguia isso. Agora Paulo se move com toda a sua força, com toda a sua energia, com todo o seu zelo, decisivamente para Cristo, em direção a Cristo, para ser cada vez mais parecido com Cristo e a serviço da igreja de Cristo. Veja o versículo 12, mas prossigo para quê? Para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo então tinha esse objetivo e ele movia-se decisivamente rumo a esse objetivo. Agora no final do versículo 12, é um pouco difícil de compreender esse jogo de palavras, né? Conquisto ou busco conquistar aquilo para o qual fui conquistado por Cristo. Esse versículo 12, o apóstolo Paulo ele coloca a causa por último e o efeito da causa ele apresenta primeiro. Calma que eu vou explicar. A causa é que Paulo foi alcançado por Jesus Cristo. Uma vez alcançado por Jesus Cristo, Paulo movia-se em direção para alcançar Jesus Cristo. Qual era a causa de buscar Jesus Cristo? É porque ele primeiro foi buscado por Jesus Cristo. Qual foi a causa dele alcançar Jesus Cristo? É porque primeiro ele foi alcançado por Jesus Cristo. Qual é a causa de você buscar Jesus Cristo? É porque primeiro Jesus buscou você. Paulo inverte, né? Ele coloca a causa por último e o efeito primeiro. Na versão NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, não sei quem está seguindo aí, é uma escrita bem explicativa. A NTLH, no finalzinho do versículo 12, está assim, ó. Mas eu continuo a correr para conquistar o prêmio, para ser como Jesus Cristo e ter Jesus Cristo. Eu continuo a correr, pois para isso eu já fui conquistado por Jesus Cristo. Em outras palavras, só se você foi salvo por Jesus Cristo, ganho por Jesus Cristo, alcançado por Jesus Cristo, é que você pode ter Jesus Cristo. É isso, finalzinho do versículo 12. E quando Paulo fala, eu prossigo, eu vou, irmãos, nós entendemos, portanto, que a vida cristã é uma vida que não é passiva, é uma vida ativa. A vida cristã exige de cada um de nós disciplina espiritual, devoção e muito esforço. E o que um atleta faz? O atleta não se esforça? O atleta ele se esforça para acordar no horário, para que o seu corpo tenha um bom funcionamento. Um atleta de alto rendimento, ele não dorme qualquer tempo, qualquer horário. Ele não dorme muito, mas também não dorme pouco. Tem um cuidado, ele se esforça nesse sentido. Ele também se esforça para manter uma dieta adequada, para não atrapalhar o seu desempenho no seu esporte, por conta de uns quilinhos a mais. Ele cuida de sua dieta, ele se esforça em intensa disciplina, em renúncias, enquanto os outros falam para o atleta ou para a atleta, ei, vamos lá passear, ei, vamos lá ficar batendo um papo até meia-noite. O atleta que ele sabe o objetivo e ele está decidido em manter-se no foco nesse objetivo de ser um bom atleta, ele fala, eu não posso, eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu preciso comer no horário, amanhã eu preciso treinar. O atleta é focado, portanto, nós crentes em Jesus Cristo, nós devemos nos esforçar através do quê? De renúncias.
Através do quê? De disciplinas espirituais. Através do quê? Através de resistência às tentações. Isso está para nós, dizendo não ao pecado. A vida com Deus não é uma vida frouxa. A vida com Deus é uma vida que nós precisamos dizer não ao pecado, com decisões piedosas, buscando conquistar a Cristo, ou seja, ser como Cristo. O não, a palavra não, é a palavra que mais está presente ali no Decálogo, você já percebeu isso? Deus fala muito não para nós. Não, 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 não. E nós devemos também dizer não para o pecado, não para os convites indecentes, não para as tentações, não, não, isso é renúncia, é dizer não para o nosso próprio desejo, para a nossa carne, para a inclinação da nossa carne. E sempre tendo este senso de imperfeição, porque a presunção religiosa de que assim, pensando, eu estou quase lá, falta isso aqui para eu ser perfeito, ou olhando para os outros, né? Eu sou bem mais espiritual que você. Esse tipo de presunção religiosa, pessoas que se acham semi-anjos, leva a pessoa a tropeçar e a cair na corrida cristã. Quem falou isso? O apóstolo Paulo, num alerta bem claro aos Coríntios. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz assim, ó, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Se você acha que você está bem na caminhada cristã, se você acha que você está muito bem na leitura bíblica, se você acha que você está bem na oração, veja, cuidado, e sim, se coloque diante de Deus e fala, Senhor, eu preciso de muito mais. Eu preciso muito mais, porque eu sou imperfeito, eu sou pecador, eu preciso de mais, eu preciso crescer mais, eu preciso aprender mais, eu preciso ser mais como Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, dependa inteiramente da graça, da força, do poder e das misericórdias de Deus para você correr. A insatisfação com o nosso progresso espiritual, a insatisfação com o nosso progresso espiritual é combustível para o nosso progresso espiritual. Parece um paradoxo, para o mundo é um paradoxo, né? Mas para nós não. Na palavra de Deus nós estamos entendendo que estar convicto de que nós somos imperfeitos, nos lança nessa caminhada para nós buscarmos a perfeição. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Continuando então, depois de nós reconhecermos sinceramente a nossa imperfeição, porque do lado de cada eternidade todos são imperfeitos, não tem um que se salva com relação à perfeição do lado de cada eternidade. O apóstolo Paulo então ele explica como desenvolver essa corrida onde todos os corredores são imperfeitos, onde todos os corredores são pecadores, essa corrida chamada vida cristã. Então ele apresenta o segundo fator, que é a manutenção do foco no objetivo. E um atleta bem dedicado, ele mantém o foco, ele se concentra no objetivo, ele não tira os olhos do prêmio. Um atleta dedicado, ele não tira os olhos da medalha de ouro, ele não tira os olhos do primeiro lugar do pódio. Ele não tira o lugar daquele que, por exemplo, está com o recorde olímpico, ele quer bater o recorde olímpico. O atleta se dedica e ele mantém o foco no objetivo, porque se ele tirar o foco do objetivo, se ele se distrair com as coisas e os movimentos ao seu redor, ele vai diminuir a passada, quem sabe ele pode até tropeçar e ficar parado no meio do caminho. Vocês já viram corrida, né, de maratona? Atletismo no modo geral, né? Acontece de corredores ou corredoras se distraírem com alguma coisa e a passada do atleta diminui um pouquinho, o outro já passa na frente. Já passa na frente por conta de distração, porque perdeu o foco, não manteve o foco no objetivo. Agora veja o versículo 13 então. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. Paulo, ele mais uma vez, ele diz
com toda a sinceridade que ele é imperfeito. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. E nós também devemos reconhecer sinceramente isso. Nós precisamos mais de Cristo. Quem sabe nós precisamos ler mais. Quem sabe nós precisamos orar mais. Quem sabe nós precisamos congregar mais. Quem sabe nós precisamos nos aconselhar mais sabiamente. Nós precisamos de mais. Eu preciso me conformar mais a Cristo nas minhas atitudes, nas minhas ações e nos meus pensamentos. Mas Paulo, ele não fica parado, ele não fica estagnado, sem reação. Ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. E o objetivo de Paulo era esse. Ele estava focado, ele mantinha o seu foco no objetivo. Uma coisa eu faço. E para manter o foco no objetivo, nós vamos ver aqui um lado negativo e um lado afirmativo disso que o apóstolo Paulo vai explicar para nós mantermos o foco no objetivo como ele fazia. Uma coisa faço, 2 pontos. Qual é a parte negativa? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E qual é a coisa afirmativa, positiva? Avançando para as que estão diante de mim, entenderam? Vamos ver a primeira parte, a parte negativa, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e voltando à metáfora do corredor. Todo mundo sabe que não dá para correr olhando para trás. Você já fez isso? Ou já viu uma criança fazendo isso? Tem criança que às vezes está assim, olhando para trás e andando, de repente ela dá de cara com a parede, com a porta. Você já tivemos a experiência de andar olhando para trás, a gente já se deu mal, tropicando em alguma coisa, perdendo o rumo de onde a gente estava indo. Não dá para correr olhando para trás, perde a agilidade, perde a destreza. Correr olhando para trás encurta a passada, diminui a velocidade, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E com relação ao verbo esquecer, esquecer aqui não é amnésia. A palavra amnésia no grego, se você dividir ela em 2 partes, se você pega a partícula inicial a, que significa não, a significa não, e mnesis significa memória. Amnésia é não ter memória. Mas aqui não é a palavra amnésia para escrever, que o Paulo escreveu, como se indicasse falta de memória ou esquecimento. Por exemplo, quando Deus diz: dos seus pecados e das suas iniquidades eu jamais me lembrarei. Vocês acham que Deus tem uma memória ruim? Deus teve amnésia dos nossos pecados? Não. O que significa? Significa que, porque Ele perdoou os nossos pecados, o agir dEle no presente, como Ele lida com a gente hoje, não é influenciado pelos pecados que ofendemos Ele outrora, um dia. Deus não é influenciado hoje pelas coisas do nosso passado, pelo aquilo que fizemos contra Ele. Aliás, Deus, Ele já nos perdoou por pecados que nós iremos cometer. Agora, trazendo para nós, o verbo esquecer aqui pode ser entendido como não manter o foco. Esquecer aqui é não olhar para aquilo do passado, mantendo o foco naquilo do passado. Se nós mantivermos o foco nas coisas do passado, nós perderemos o foco principal, que é o foco para o futuro, o nosso prêmio. Perceberam isso que o apóstolo está escrevendo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E nós temos que perguntar para o texto. Pergunta para o texto aí. O que ficou para trás que Paulo poderia estar olhando, voltando o seu olhar? Ou outra pergunta. Onde poderia estar o foco de Paulo no passado dele? Perguntou para o texto? Vamos responder. Quem sabe o apóstolo Paulo, ao dar essa explicação, deixando as coisas que para trás ficam, ele fez um exercício, por exemplo, para deixar para trás os pecados dele cometido contra Deus, que quem sabe virava e mexia, ressuscitavam em seu coração. Ele pecou muito contra Deus, ele foi perseguidor da igreja, ele foi contra Cristo, ele foi contra a igreja de Cristo, ele foi contra pessoas, ele mandava matar. Paulo era malvado.
Paulo consentiu na morte de Estevão, Paulo viu Estevão sendo apedrejado, e diz em Atos que as roupas de Estevão foram jogadas, foram depositadas aos pés de um jovem chamado Saulo, e ele ali, a partir dali, acendeu, aumentou a sua ira contra os crentes, porque ele viu a fidelidade daquele diácono morrendo em nome de Jesus Cristo, e na cabeça de Paulo ele falou: eu vou acabar com Cristo e essa igreja, lá atrás, e quem sabe isso vinha à tona na vida de Paulo, e Paulo lembrava desses pecados, e falava: Senhor, me perdoe pelos pecados cometidos contra o Senhor e contra a sua igreja, olhando para o passado, foco para o passado. Também o seu foco voltado para o passado poderia estar em pecados que cometeram contra ele. O apóstolo Paulo foi preso injustamente lá em Filipos. Antes de plantar a igreja lá em Filipos, o apóstolo Paulo foi preso. O apóstolo Paulo foi esbofeteado. O apóstolo Paulo foi... falaram mal do apóstolo Paulo, mentiram contra o apóstolo Paulo. Ele foi injuriado injustamente. E o apóstolo Paulo, quem sabe, se olhasse para o passado e ficasse com o seu foco no passado, ele teria amarguras, mágoas e ressentimentos. Quem sabe esse fosse um foco no passado do apóstolo Paulo. Outro foco, quem sabe, o apóstolo Paulo poderia estar olhando com seu rosto voltado para os seus fracassos do passado. E muitas vezes nós olhamos para os fracassos do passado, olhamos para traumas, para tragédias do passado, para falhas, muitas vezes, nas nossas tentativas de fazer as coisas certas, de tomarmos as decisões corretas, e no final das contas, nós chegamos à conclusão que nós tentamos e não deu certo. Você tem isso na sua vida? De olhar para trás e falar: eu tomei a decisão errada? Quem sabe o apóstolo Paulo pudesse estar com esse olhar, com esse foco lá no passado, nos fracassos, nos erros, nas decisões erradas que ele tomou, ou o foco em vitórias do passado. O nosso foco estar lá nas vitórias no passado está errado, porque a gente fica com a nossa esperança no que já passou, mas não. Ok, Deus nos permitiu vitórias no passado, mas essas vitórias ficaram lá. Agora nós temos que viver novas vitórias e novos acertos. Os judeus, no Salmo 137, abre lá comigo rapidinho, Salmo 137. Muitos desses judeus, quando eles estavam aprisionados pelos babilônios, Salmo 137, olha só, eles ficaram com um saudosismo que prendeu o foco deles no passado. Salmo 137 diz assim: às margens dos rios da Babilônia, ou seja, nós estávamos lá na beira dos rios da Babilônia. Vocês sabem que os judeus, os do Reino do Sul, foram levados cativos por Nabucodonosor lá para a Babilônia. E aí, o escritor desse salmo diz assim: às margens do rio, lá na Babilônia, nós estávamos longe da nossa pátria, nós estávamos longe da nossa casa, nós estávamos longe da nossa terra, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, lá de trás, das coisas boas que aconteceram lá no passado, das vitórias do passado. E o que eles fizeram no versículo 2? Nos salgueiros que lá havia, ou seja, nas árvores na beirada dos rios da Babilônia, nas árvores, nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas, ou seja, as harpas eram instrumentos para cantar, e na grande maioria das vezes era usado para cantar louvores com alegria. E o que eles fizeram? Nós não vamos cantar com alegria, nós olhamos para o passado, as vitórias ficaram no passado, o que eu vou fazer com a harpa? Vou pendurar no salgueiro, vou pendurar na árvore, não vamos cantar mais, todo mundo chorando, por quê? Porque hoje nós não temos vitória, as vitórias ficaram no passado. Que saudade daquela época. Você já ouviu falar isso, né? O crente que fala, ai, que saudade daquela época de vitórias, ai, que saudade daquela época uma igreja era lá naquela época lá atrás. Versículo 3, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Então esse salmo aqui mostra o saudosismo dos judeus com o triunfo do passado, com as vitórias do passado. Todas essas coisas nós não esquecemos. Pecados que você cometeu do passado você não esquece, verdade ou mentira? Pecados que cometeram contra você no passado, você não esquece, verdade ou mentira?
Fracasso seu do passado, decisões erradas que você tomou, você não esquece. Verdade ou mentira? Verdade. Vitórias que você teve no passado, você não esquece, fica com aquela saudade. Isso tudo nós não esquecemos, não é amnésia. Mas eu não posso manter o meu foco nessas coisas. O meu foco precisa estar para frente, olhando para frente, mantendo o foco no objetivo, porque essas coisas vão atrapalhar a nossa caminhada. Essas coisas vão desacelerar as nossas passadas. Essas coisas podem fazer a gente tropeçar em pecados como mágoas, como ressentimentos, né? Amarguras, por coisas lá do passado. Então Paulo fala, não deixe o seu foco lá no passado. Ei, calibre o seu foco no objetivo. Para frente, olhe para frente. Fracassos do passado, traumas, tentativas de acertar, quem sabe são oportunidades de recomeço que Deus está dando para você hoje. Irmãos, pecados do passado cometidos no passado e confessados por você, creia nisso. Se você está ainda agrilhoado, está preso em pecados que você cometeu no passado e você se arrependeu, você buscou o perdão de Deus, creia, você já está perdoado em nome de Jesus. Você já foi liberto em nome de Jesus. Irmãos, hoje Deus dá a todos nós plena capacidade também de perdoar pecados que cometeram contra nós lá no passado, ainda que pessoas não vieram pedir perdão para nós, mas hoje nós temos plenas condições de perdoar. Perdoar, não manter o foco lá no passado, mas manter o foco no objetivo para frente. Então essa é a parte negativa. Agora vamos voltar, continuando o versículo na parte afirmativa, versículo 13 que nós estamos, né? De Filipenses 3. A parte afirmativa é, e avançando. Avançando. E o verbo avançar aqui no original grego é esticar com esforço. E assim, sabe quando o atleta, quando existe um revezamento de bastão, eles não se esticam? O da frente, quando existe um momento, ele pode sair ali da baliza, da marca dele, ele sai correndo e ele se estica para pegar, e o que está para entregar o bastão, ele se estica para entregar. É mais ou menos isso. Avançando é esticando o máximo que você puder para ir para frente. Para ir para frente. Avançando para as que estão diante de mim. E vamos perguntar para o texto. O que estava diante de Paulo? Versículo 14, prossigo, e Paulo aqui ele está motivado, e o apóstolo Paulo era um homem motivado, o apóstolo Paulo era um homem que dificilmente alguma coisa abalava ele no sentido de fazer ele parar. É bem verdade que ele sofreu, ele se entristeceu muito, teve momentos da vida dele que ele falou assim, ó, Senhor, só a tua graça que me basta, mas ele não parou. Ele buscava em Deus um recomeço, ele buscava em Deus força para ele prosseguir. Portanto, ele fala, prossigo para o alvo, para o prêmio. Qual que é o objetivo nosso e qual foi o objetivo do apóstolo Paulo? O prêmio, o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos entender o que significa isso. Soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Soberana vocação é o chamado. Houve uma escolha e um chamado de Deus para nós vivermos para Deus. Isso é vocação. Isso é vocação. Você foi vocacionado por Deus. O apóstolo Paulo usa essa palavra em outros lugares também. Vocação e eleição. A vocação é a escolha de Deus. Deus te escolheu soberanamente, não te escolheu? E te chamou. Soberana vocação de Deus, por meio de quem? Como que você foi escolhido, como que você foi chamado, como que você foi salvo, como você passou a ser de Deus? Por meio de Cristo Jesus, entenderam então essa expressão? Soberana vocação, chamado, escolha e chamado de Deus em Cristo Jesus. Portanto, essa soberana vocação de Deus em Cristo Jesus tem um prêmio, Você foi eleito pelo Senhor antes da fundação do mundo, você foi chamado por Deus num tempo determinado, você foi salvo pela graça de Deus, para quê? Para você chegar e alcançar um prêmio.
Deus não te salvou por uma coisa banal, ou para você viver aqui nessa terra. Eu te salvei e agora assim, qual que é o propósito da vida, Senhor, para mim? Vive aí. Não. Soberana vocação de Deus em Cristo Jesus é para nós chegarmos e alcançarmos um prêmio. Nós temos um objetivo. E qual é o prêmio seu e meu? Quando nós chegarmos no final desta corrida chamada vida cristã, todos nós receberemos o prêmio. E qual é o prêmio? É a Nova Jerusalém? Qual é o prêmio? É o novo céu e a nova terra? Com ruas de ouro? Com harpas que não desafinam nunca mais, né, Pedro? E dá para ficar tocando eternamente essa harpa, e a gente vai cantando, né, sentado numa nuvem, para sempre com o Senhor. Esse é o prêmio. Quando nós chegarmos no final desta corrida, chamada vida cristã, todos nós receberemos o prêmio. Jesus Cristo, o amado das nossas almas. Ele é o prêmio, é o objetivo nosso, chegarmos lá na linha de chegada. E sabe quem vai estar lá na linha de chegada? O próprio Jesus Cristo nos recebendo. Ele é o nosso prêmio, e Ele estará lá no primeiro lugar do pódio, e não há outro lugar no pódio, só há um lugar no pódio, só há um vencedor, só há um primeiro lugar, Jesus Cristo, e nós estaremos lá na glória, receberemos o prêmio, receberemos Jesus Cristo ajoelhados, dizendo, obrigado Senhor, porque se não fosse o Senhor eu não estaria aqui. Vocês pensaram que vocês iam estar no lugar no pódio, né? No pódio de Deus só há lugar para um. E é Jesus Cristo, o vencedor. Ele é o prêmio. Nós vivemos para Ele, nós queremos Ele, nós não vemos a hora de nos encontrarmos com Ele e vivermos com Ele para sempre e sempre e sempre. Portanto, igreja, não tire o foco de Jesus Cristo. Mantenha o foco nesse objetivo, o prêmio que é Jesus Cristo. E você vai chegar no final da corrida, você vai receber Jesus Cristo e você vai viver eternamente com Ele. Agora, para encerrar, versículo 15, o apóstolo Paulo mostra que nesta corrida você não está sozinho. É tão bom saber que outros correm com a gente, não é bom saber que outros atrapalham a nossa corrida, tentam nos dar uma rasteira, jogam um negócio no nosso caminho, não, isso aí não é legal. Mas saber que existem outros, tantos outros, limitados como eu, pecador como eu, dependente, carente da graça de Deus como eu, buscando o mesmo objetivo, na mesma corrida, na mesma carreira, na mesma pista, tantos outros, é muito bom. Porque você precisa de mim e eu preciso de você. A gente vai se ajudando mutuamente a perseguir esse alvo, a buscar esse alvo que é Jesus Cristo. Um vai ajudando o outro. O apóstolo Paulo diz, todos pois que somos maduros, ou seja, maduros aqui não é perfeito, é maduro, que já tem um desenvolvimento da salvação, já tem uma caminhada, uma corrida nessa pista chamada vida com Deus. Maduro, tem que ter esse mesmo modo de pensar. Todos nós, pois que somos maduros, tenhamos este mesmo modo de pensar. Pergunte para o texto, qual o modo de pensar? Qual o modo de pensar? O que você viu até agora, do 14, vai voltando, esses dois fatores. Quais são os dois fatores? O reconhecimento sincero da nossa imperfeição e a manutenção do foco no objetivo. Nós temos que pensar dessa forma, todos nós pensar dessa forma. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, ei, nessa corrida tem gente que não pensa desse jeito. O apóstolo Paulo está mostrando. E lá na igreja dos Filipenses, por exemplo, ele está mostrando, lá na igreja dos Filipenses, havia pessoas que não pensavam desse jeito. Se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, e aqui provavelmente ele está dizendo para dois grupos de pessoas lá na igreja dos Filipenses. O primeiro grupo é aquele grupo dos judaizantes, vocês se lembram? Os judaizantes que se achavam
perfeitos, eles eram crentes em Jesus Cristo, mas não abandonaram o judaísmo. Eles falavam, você para ser salvo tem que crer em Jesus, mas ser circuncidado, mas praticar a lei. Esse grupo, provavelmente o apóstolo Paulo está dizendo, não pensa dessa forma como ele está explicando. Esse é um dos grupos. O outro grupo que o apóstolo Paulo está mostrando é aqueles filipenses que estavam desanimados, aqueles filipenses que estavam tristes, eles estavam estacionados na corrida e eles pensavam que não daria mais para concluir. Não vale mais a pena ler a Bíblia. Não vale mais a pena orar. Não vale mais a pena congregar, irmão. Desanimei, estou fora. Quem sabe esse era um outro grupo. E qual é a esperança e qual que é a postura madura do apóstolo Paulo? Também isto Deus revelará para vocês. Olha a postura madura do apóstolo Paulo. Nesses que talvez não concordassem com essa explicação, esses dois fatores do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo não fala para os filipenses, com relação a esses aí, briga, divide a igreja, porque são pessoas que não estão pensando dessa forma. Qual é a forma madura que o apóstolo Paulo soluciona esse problema daqueles que não estão entendendo dessa forma? Isto Deus revelará a vocês. Paulo descansava, cria na soberania de Deus. Ele entregou esses para Deus. Eu confio em Deus. E Deus é poderoso e suficiente para revelar, para convencer esses que estão pensando de forma diferente. Lindo, né? Paulo não fazia justiça com as próprias mãos. Paulo dependia do Senhor para tudo. Agora, terminando o versículo 11, Paulo ele reconhece que nesta corrida chamada vida cristã, tem crentes que estão num ponto da corrida e tem crentes que estão no outro ponto da corrida, mas na mesma corrida, no mesmo caminho chamado vida cristã. Uns estão mais maduros, outros estão menos maduros, ou uns são, que ele usou o termo aqui, maduros, né? Para nós que somos maduros. E há outros que estão imaturos, quem sabe estão no começo da caminhada. E o pastorzão Paulo escreveu no versículo 16, seja como for, de qualquer forma, tendo maduro, tendo imaturo na igreja, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, Paulo está dizendo assim, se você está na condição de maduro, busque mais e mais sabedoria de Deus, seja paciente, ajude o irmão imaturo, que quem sabe está no início da corrida, para que ele entenda que ele precisa crescer, mas que você, maduro, não se esqueça de que você é imperfeito, você é falho, você sem Deus é ninguém. O apóstolo Paulo está mostrando isso. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Isso é para os maduros. Agora para os imaturos, para aqueles que são novos na caminhada. Os imaturos também precisam entender que eles precisam buscar amadurecimento. Senão fica sempre como criança. Está vendo? Está vendo? Cada um deve buscar cada vez mais. E Paulo está dizendo, cada um está numa fase da corrida. Cada um está numa fase da corrida, mas um vai ajudando o outro a perseguir e a chegar no objetivo, no prêmio. Louvado seja Deus. Os imaturos não podem permanecer imaturos, e os maduros não podem se orgulhar da maturidade. Precisamos sempre um ajudar o outro, crescermos para sermos como o nosso Senhor Jesus Cristo. Concluindo, então, eu faço duas perguntas para você. Quais áreas da sua vida você precisa reorganizar? Porque, quem sabe, essas áreas estão atrapalhando a sua passada na corrida? Responda diante de Deus. Outra pergunta, o que você precisa para se esforçar mais? E aqui eu posso dizer resposta para mim e para você. Você precisa mais de Deus. Você precisa reconhecer que você não está se esforçando tanto e precisa de Deus. Quando você busca Deus, Deus dá meios para você se esforçar.
Deus dá força para você levantar, Deus dá força para você buscar a Ele, para você voltar a orar mais, para você voltar a estudar mais, para você voltar a congregar mais, todos aqueles meios da graça para nós crescermos e desenvolvermos essa corrida. A nossa ressurreição, para encerrar, a nossa ressurreição já é certa. O apóstolo Paulo diz, assim como nós morremos com Cristo Jesus, nós provavelmente ressuscitaremos com Ele? Não, nós ressuscitaremos com Ele, em glória. Paulo afirma isso, e é uma afirmação. Nós ressuscitaremos com Ele. Todavia, como resultado do que Cristo já fez por nós, aqui, no presente, nós desejamos, nós ansiamos, nós nos esforçamos para viver em santidade, em devoção, amando verdadeiramente a Jesus Cristo, nos entregando a Ele, mortificando a nossa carne, dizendo não ao pecado, dependendo da graça de Deus, para correr cada vez mais, com intensidade, essa corrida chamada vida cristã. Não vamos ficar parados. Não vamos ficar parados. Dependa da graça de Deus. Busque cada vez mais, através do Espírito Santo, viver, agir, desenvolver a salvação, como nós já vimos, com temor e tremor. Portanto, qual que é o tema da mensagem desta manhã? Continue correndo. Não pare. Não pare. E se você perceber que tem um irmão do seu lado, um corredor do seu lado, que está diminuindo a passada, não jogue ele para fora da pista. Eu preciso da sua oração, do seu incentivo. Você precisa de mim. Vamos todos juntos perseguir esse alvo, prosseguir rumo a esse alvo. E todos nós chegaremos lá. Todos nós chegaremos lá. Não há um que se perderá. Todos nós nos encontraremos na linha de chegada para adentrarmos um novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, onde nós adoraremos para sempre e sempre o vencedor, Jesus Cristo. Amém.